problema é o Supremo, ou mais especificamente o Alexandre de Moraes. Se ele tirasse férias, ficasse quieto durante 3 meses, teríamos 3 meses de normalidade democrática. É ele que fica querendo confusão. Solta um deputado, como depois comentaremos, mas com restrições. O problema das restrições ou punições impostas pelo governo americano deve ser atribuído a 2 brasileiros foragidos. Quer dizer, para com essa maluquice. Sim. Já está provado que é caso clínico. Algum médico que tome providência se os ministros não tomarem. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Encurralado, Moraes surpreende e toma nova decisão no caso Daniel Silveira. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta segunda-feira a progressão do regime do ex-deputado Daniel Silveira, que agora cumprirá a pena em regime aberto. A medida vem acompanhada de restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de acesso a redes sociais. Silveira foi condenada em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de multa equivalente a 5 salários mínimos da época, pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação durante processo judicial. A defesa comprovou o pagamento do valor atualizado, que chegou a R$ 271 mil. O ex-parlamentar já cumpriu 4 anos e 1 mês e 26 dias de reclusão, mais de 1/4 da pena total em regime fechado. Esse tempo, aliado ao pagamento da multa, permitiu a análise favorável do ministro. E Moraes diz que Eduardo foge e manda notificação por edital. Paulo Figueiredo será notificado por carta rogatória. Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro seja notificado por meio de edital. Segundo o ministro, não resta dúvidas de que o denunciado está criando dificuldades para ser notificado. A notificação se trata da denúncia oferecida contra Eduardo e o jornalista Paulo Figueiredo pela Procuradoria-Geral da República na última segunda-feira, por coação no processo da suposta trama golpista. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 15 dias para Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo apresentarem as suas defesas sobre a denúncia de coação no curso do processo oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, os dois teriam articulado sanções nos Estados Unidos para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que à época ainda estava em julgamento no Supremo. Como Eduardo está nos Estados Unidos, a notificação será feita por edital. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, Eduardo está fora do Brasil para fugir de uma possível responsabilização judicial, evitando a aplicação da lei. Já no caso do jornalista Paulo Figueiredo, a entrega ocorrerá por carta rogatória, por meio de cooperação internacional. Moraes também determinou que as acusações contra os dois sejam analisadas separadamente em processos distintos. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo. Semana começando, Silvio. A gente traz aí essa informação dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Pelo menos dessa vez ele resolveu não citar, né, os denunciados pela rede social, como fez já no caso do empresário Elon Musk. Mas tem um fator, ali são 2 acusados que moram nos Estados Unidos, tanto Paulo Figueiredo quanto o deputado Eduardo Bolsonaro. Mas para no caso de Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes escolhe a via do edital. E no caso do jornalista, escolhe a via da carta rogatória, que é um instrumento jurídico para você citar pessoas que não moram no Brasil. São 2 pesos, seriam 2 pesos e 2 medidas? Silvio, mais uma estratégia que a gente tem observado aí para acelerar o processo nesse caso? Boa noite. Boa noite, Paula, Pioto, Ana, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que começa a semana com a gente. Eu só não consegui entender até agora qual é o crime. Eles estão sendo acusados e vão ter de responder por qual crime? Porque fala-se em coação, em questões envolvendo a soberania nacional. Do que é que a gente está falando? São 2 brasileiros que têm acesso a autoridades do governo americano, têm acesso a
auxiliares imediatos do presidente Donald Trump ao Congresso americano e estão levando informações sobre arbitrariedades que aconteceram no Brasil, e o ministro Alexandre de Moraes, que impôs sanções e perseguiu empresas e cidadãos americanos, violou direitos humanos, não à toa recebeu uma sanção da lei Magnitsky e a sua família por extensão. Agora temos o escritório de advocacia, a empresa que detém todos os imóveis, a Lex, e também a sua esposa Viviane. E não vai parar por aí. Não vai parar por aí porque a Magnitsky ela atua em camadas. É como um bolo que vai crescendo. Quem se envolver com essas pessoas, ao mesmo tempo também sofrerá prejuízo. Então, a questão que fica é qual é o crime? Foi ter dito o que está acontecendo no Brasil para autoridades nos Estados Unidos? O Eduardo Bolsonaro, inclusive, tem mandato. É a Câmara dos Deputados quem deve se pronunciar e, aparentemente, até onde se sabe, fará isso. Já tem um relator designado no Conselho de Ética. Tem a questão das faltas, embora o Hugo Mota, presidente da casa, não tenha aceitado uma decisão de 2015, um ato da mesa, que permitiria, sim, ele sendo nomeado líder da minoria, estar ausente e utilizar a principal ferramenta hoje que qualquer deputado, qualquer um dos 513 deputados utiliza, que é o Infoleg. Portanto, é uma perseguição ao Paulo Figueiredo, jornalista, e ao deputado Eduardo Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes quer se vingar da lei Magnitsky. Paula, só um ponto que você traz, a carta rogatória me parece ser o instrumento legal, né? Juridicamente é um instrumento correto. Edital eu não conhecia, mas também é possível, acho, citar pessoas por edital. Mas ele é um deputado federal, precisava disso? Não, né? O Alexandre de Moraes, como você lembrou, já fez isso pela rede social, já fez isso pelo X. É só perseguição. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. A partir, então, da citação tanto de Paulo Figueiredo quanto de Eduardo Bolsonaro, eles terão ali 15 dias para apresentar a defesa e aí sim o Supremo vai decidir se aceita ou não essa denúncia que foi apresentada pelo PGR e Paulo Gonet. Piotto, agora tem essa questão, né? O ministro Alexandre de Moraes alegou que o deputado Eduardo Bolsonaro estaria fugindo de uma possível responsabilização legal, estaria fugindo do Brasil, por isso que ele optou aí pelo caminho do edital no caso do deputado. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Silvio, Ana, todos que nos acompanham. Esse é o tipo de falácia, né? Vamos lá, ele está dizendo que é para todo mundo ignorar uma perseguição judicial, que o Silvio já citou aqui. Claro, se ele estivesse aqui, ele estaria preso num daqueles inquéritos que os advogados não têm acesso. Preso num inquérito desconhecido, sigiloso, e que os advogados não conseguem ter acesso para poder defender o seu cliente, como tantos outros. Ignorar o clima de perseguição policial, eu vou enfatizar esse ponto que o Silvio já mencionou aqui, não dá. E vamos lá, vamos imaginar então que realmente tivesse havido essa coação. Coação em quê? O governo americano seria a vítima da coação para tomar uma decisão contra o Brasil. Primeiramente, que ele possa ter ali tido alguma influência para contar fatos. Os fatos, obviamente, foram checados pelo Departamento de Estado do governo americano, foram checados pela embaixada aqui, porque a decisão é só do governo americano. Daí seria, então, uma ação, digamos, beligerante, uma ação do Estado americano contra o Estado brasileiro. Bom, então o Estado brasileiro deveria o quê? Romper relações com os Estados Unidos? Bom, vamos lá, é muito fantasioso todo esse negócio do Alexandre de Moraes. Eles foram lá, denunciaram uma situação, como várias vezes parlamentares em qualquer país faz no exterior, quando você perde a confiança de que as instituições do país vão ser suficientes para se fazer apenas a justiça. Ignorar o estado de perseguição judicial que tem no Brasil não dá. Ninguém acredita. Mas, enfim, vamos lá. Ele está sugerindo que não, que foi uma coação, segundo o PGR e tudo mais. O fato é que o que eles contam lá fora é só o fato que todo mundo conhece aqui no Brasil. Daí a história de afronta à soberania, não dá, ninguém acredita nisso. O fato é que há crimes sendo cometidos por autoridades no Brasil contra a própria Constituição. Nossa, não a deles. Então esse problema é interno, sim. E denunciar isso, porque já se perdeu a capacidade de se resolver internamente, ou pelo menos estão muito longe disso, convenhamos que é uma coisa até humanitária em alguns aspectos. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo, Augusto. Boa noite, Paulo. A Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, meu amigo Piotto, Ana, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha. Eu não sabia que
o Brasil tinha 2 secretários para assuntos brasileiros no governo americano, né? E são eles os responsáveis pelo que aconteceu. Eles estão expressando o que pensam do ministro Moraes e do STF no exterior. Já estão fazendo críticas. Agora, quando é que o Moraes vai parar com isso? Ele queria condenar o Bolsonaro, queria impedir o Bolsonaro de disputar a eleição, condenar a cadeia e tal. Termina esse processo. Ele precisa continuar nos jornais, no noticiário, é isso. Porque é um negócio que já cansou o país. Sabe? Todo dia a gente tem de falar do ministro Moraes, nunca aconteceu isso na minha vida com ministros do Supremo. Nunca. Nunca, ele não para. Por que ele não conclui esse projeto, esse inquérito do fim do mundo? Acabe algum. Tá? Passa algum trabalho para outros, ali que não fazem nada. Tá? E para de arrumar confusão. Quer dizer, é o que a gente está dizendo, né, na Oeste desta semana. O problema é o Supremo. Ou mais especificamente o Alexandre de Moraes. Se ele tirasse férias, ficasse quieto durante 3 meses, teríamos 3 meses de normalidade democrática. É ele que fica querendo confusão. Solta um deputado, como depois comentaremos, mas com restrições. O problema das restrições ou punições impostas pelo governo americano deve ser atribuído a 2 brasileiros foragidos. Quer dizer, para com essa maluquice. Sim. Já está provado que é caso clínico. Algum médico que tome providência se os ministros não tomarem. Bom, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mais uma, Augusto, autorizou que o ex-deputado Daniel Silveira cumpra o restante da pena em regime aberto. A decisão atendeu a um parecer da Procuradoria-Geral da República, que reconheceu que ele cumpriu 25% da pena e apresenta boa conduta carcerária. Moraes, no entanto, impôs restrições como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, proibição de sair da cidade sem autorização judicial e proibição de uso de redes sociais. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão por crimes contra o Estado Democrático de Direito em processo relacionado a ataques a instituições. Em dezembro do ano passado, ele chegou a ter a liberdade condicional, mas o benefício foi revogado pelo ministro Moraes dias depois, após o suposto descumprimento do horário de recolhimento imposto pela Justiça. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, Ana. A gente traz essa notícia, então, sobre agora a evolução, a progressão do regime de Daniel Silveira, agora em regime aberto, né? Ele já era para ele estar em liberdade condicional desde dezembro do ano passado, foi revogado o benefício 2 ou 3 dias depois, porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele teria demorado a voltar à penitenciária. Agora está em regime aberto, mas com uma série de restrições. Até conversando com alguns juristas, Ana, eles questionando essa questão do regime aberto de Daniel Silveira com tornozeleira eletrônica, sem poder sair de casa aos finais de semana, é uma prisão domiciliar e sem uso de redes sociais. Isso não existe na lei penal nem na lei de execução penal. Uma criação, uma ficção aí do ministro Alexandre de Moraes. Exato, Paula. Eu também vi uma entrevista do advogado do Daniel Silveira, o Dr. Paulo Faria, e ele falou a mesma coisa. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, meu querido mestre Augusto e a nossa audiência maravilhosa. Paula, o Daniel Silveira, eu acho que o Daniel Silveira ele foi aquele tubo de ensaio do Alexandre de Moraes. Né? Se passar aqui, se as minhas atrocidades passarem diante disso, eu estou liberado para cometer todas as atrocidades, barbáries, ilegalidades, inconstitucionalidades, porque se eu posso fazer o que eu estou fazendo com um deputado federal e ainda com a digital de seus parceiros na casa, na Câmara, na Casa do Povo, eu estou tranquilo.
Eu estou tranquilo para dar qualquer canetada, para cometer qualquer ilicitude, para ter a minha polícia secreta, para ter o meu gabinete paralelo que persegue as pessoas nas redes sociais e também posso mandar a Polícia Federal na casa das pessoas, porque o teste foi bem feito. Eu acho que o caso do Daniel Silveira foi um divisor de águas nessa loucura, barbárie jurídica, como queiram, que nós estamos vivendo há alguns anos já no Brasil. Eu acho que dá para a gente até comparar um pouco com a pandemia. Quando a pandemia chegou, nós pudemos testemunhar os projetos de tiranetes, né? O Leite lá no Sul, o Dória em São Paulo, fecha tudo, tranca tudo, fecha a escola e coloca cadeado, e vamos ver até onde as pessoas vão conseguir lutar contra o projeto de controle social na pandemia. E eu, claro, guardada as devidas proporções, eu comparo o Daniel Silveira exatamente ali, aquela margem. Se eu passar daqui, eu posso tudo. E ele passou. E ele pôde tudo. E com o aval de deputados da Câmara, uma grande vergonha. Inclusive do atual presidente da Câmara, Hugo Mota, que votou a favor da manutenção da prisão ilegal e inconstitucional de Daniel Silveira, que foi um preso político, segue sendo um preso político, torturado, mas que também tem um nome aqui correndo nos bastidores do Congresso americano. Silvio, Daniel Silveira, então, agora segue para regime aberto, ele que já cumpriu 25% da pena, apresentou bom comportamento carcerário, então o PGR já se manifestou pela soltura, ou seja, pela progressão de regime, que foi, então, referendado dessa vez pelo ministro Moraes. Olha, Paula, pouco a acrescentar, a Ana foi muito assertiva, tocou em todos os pontos. Eu acho que o Daniel Silveira é um preso particular do ministro Alexandre de Moraes. A Ana já lembrou isso, né? Que ele foi um balão de ensaio. Ele foi o primeiro, talvez, o primeiro político a ser perseguido de forma mais ostensiva. Ele foi preso lá em 2021. E o goste ou não do Daniel Silveira, as falas dele, as críticas à época que fez na internet a ministros do Supremo eram críticas pesadas, mas ele era um parlamentar, amparado pela imunidade parlamentar. Ele tinha o direito de parlar, ele foi eleito para isso. E ali eles criam o crime perpétuo, né, o flagrante perpétuo, porque qualquer coisa que estiver na internet serviria, e aí vamos sempre nos lembrar aqui, a gente sempre recorda neste programa de várias pessoas que criticavam urnas eletrônicas, mandavam fechar o Supremo Tribunal Federal, ex-presidente de OAB, petistas todos, mas eles nunca passaram por esse regime que o Daniel Silveira teve de enfrentar. Ele foi perseguido, ele foi colocado numa masmorra como um preso particular de Alexandre de Moraes. E acrescento para eu amarrar aqui o meu comentário, Paula, ele recebeu a graça, né? Ele recebeu o indulto do presidente Jair Bolsonaro, e há também falas do próprio ministro Alexandre de Moraes no passado, recém-empossado ministro do STF, dizendo que a palavra final, a graça era presidencial, não tem como discutir, mas para o Daniel Silveira não serviu. Sempre que você é um bolsonarista, aí o Supremo Tribunal Federal rasga qualquer tipo de lei, inclusive a Constituição. Pois é, indulto que foi anulado pelo Supremo em 2023, Augusto. Quando o próprio Moraes, nesse vídeo que o Silvio mencionou, diz é decisão exclusiva do presidente da República, né? Gostemos ou não da decisão. Exatamente, bem lembrado. Ele frisa isso aí, gostemos ou não. Ele não gostou e convenceu o Supremo a anular a graça, o indulto. Foi isso que aconteceu. Eles disseram, não, julgamos outra coisa, nada disso. O indulto deveria ter encerrado o caso. Ele começou a ofensiva contra outras instituições, começou a confiscar poderes de outras instituições, no caso, o Poder Legislativo, com
o Daniel Silveira. Ele se aproveitou da a baixa popularidade do Daniel Silveira com alguns deputados que ficavam irritados pelas críticas que ele fazia aos abusos do legislativo, muita viagem, muito privilégio, e aí fizeram um acordo que ele não cumpriu, porque ele tinha prometido, o Bolsonaro se comprometeu a baixar o tom, né, depois de um 7 de setembro que ele foi duro com o Supremo, e ele prometeu aquele acordo mediado pelo Michel Temer. E ele prometeu soltar os presos. Acho que já estava preso também o Jefferson, não me recordo bem agora, mas era específico, eles estavam discutindo o caso do Daniel Silveira. Ele não cumpriu. E os deputados não reagiram. Os deputados cederam parte do território que pertence a esse poder e que ele queria confiscar. E isso agravou tudo. Agora você pega o livro sobre direito constitucional do Alexandre de Moraes e o livro vai crescendo. Em 2002 ele era assim, aí fica assim, assim. Tudo que você lê a mais é ilegal. Ele está interpretando as próprias decisões. Então não dá. Né? Isso aí não é juiz. Isso aí não é juiz. Isso aí é um time jogando junto.